Olá para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu só vou dar alguns minutinhos para aguardar até todo mundo entrar. Obrigado. Ok, vamos começar a sessão agora. A maioria das pessoas já entrou. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Bem-vindo ao webinário Land Dialogue, organizado em parceria com a Fundação Ford, a Land Portal Foundation, a Tenure Facility Among Bay. Obrigado por estar conosco hoje. Meu nome é Latoya. Eu sou jornalista e me dedico a notícias indígenas de direitos humanos e conservação da natureza globalmente. Tenho o prazer de fazer a moderação da sessão de hoje sobre navegar as perdas e danos, um caminho para a justiça para os povos indígenas. A ideia desses webinários é conscientizar as pessoas sobre o direito à terra dos povos indígenas. Esses direitos são pré-requisito para atingir as metas nacionais e internacionais relacionadas à governança florestal, segurança alimentar, mitigação climática, desenvolvimento econômico e direitos humanos. Esse é o último e quarto Land Dialogue desse ano. Mas antes eu queria falar algumas coisas sobre a organização. A primeira é que o webinário vai ser em inglês e espanhol, mas tem interpretação de francês e em português. Para acessar a tradução, basta vocês irem no ícone do globo na parte inferior da tela, na janela do Zoom, clicar em interpretação e escolher o idioma que você quiser. O webinário tem a duração de 60 minutos e nós temos 10 minutos no final para perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar na caixinha que está escrito Q e A, e não no chat, tá bom? E se vocês quiserem também colocar no chat qual o nome de vocês, qual a organização de vocês, vai ser ótimo. Vocês podem twittar usando a hashtag LandDialogue e vocês podem também marcar as contas de Twitter do Landport e do Tenure Facility. Nós vamos gravar a sessão de hoje e o link vai ser compartilhado mais tarde. Agora vamos passar para o assunto de hoje. O Fundo para Perdas e Danos, criado na COP28, representa um passo crucial para lidar com os impactos negativos das mudanças climáticas em regiões e comunidades vulneráveis, principalmente para os povos indígenas, que estão na vanguarda desses impactos. Esses impactos incluem a perda de cultivos e da subsistência por causa de secas, devido às causas pelo aumento do nível do mar, destruição de patrimônios, cemitérios e muito mais. Até aqui, os países envolvidos industrialmente prometeram 731 bilhões de dólares para o fundo, e um relatório da ONU estima que entre 150 e 300 bilhões de dólares poderiam ser necessários anualmente para lidar com esses impactos. O webinário de hoje vai explorar a operacionalização do fundo e suas implicações práticas e conceituais para os povos indígenas. Nós vamos aprofundar questões importantes, como a forma de arrecadação, distribuição e como beneficiar melhor os povos indígenas afetados por perdas econômicas e não econômicas. Nós vamos desvendar formas de medir e lidar com perdas não econômicas e econômicas, inclusive a perda de cultura e de conhecimento, e vamos aprender abordagens para defender dados desagregados sobre os impactos da perda da biodiversidade. Apresentando aqui, então, as palestrantes de hoje em ordem alfabética. A primeira é Andrea Carmen, diretora executiva do International Industry Treaty Council.
Conselho Internacional do Tratado Índio. Ela é cidadã da nação Yaqui e tem mais de 3 décadas de experiência com as instituições das Nações Unidas. Atualmente, ela representa os povos indígenas da Comissão de Crise Climática da União Internacional para a Conservação da Natureza e é suplente do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre o Clima do Conselho Consultivo da Rede de Santiago, da UNFCCC, que fornece conhecimento técnico para evitar e minimizar perdas e danos de mudanças climáticas. Além disso, temos aqui Heather McGray, diretora do Climate Justice Resilience Fund, que doa dinheiro para apoiar mulheres, jovens e povos indígenas a criar e compartilhar suas próprias soluções para a resiliência climática. Ela supervisiona todos os aspectos de uma iniciativa global de doação de 22 milhões de dólares para apoiar a ação climática de mulheres, jovens e povos indígenas. E ela também passou mais de 20 anos no setor no terceiro setor, trabalhando local e globalmente nos temas de mudança climática, desenvolvimento comunitário, governança ambiental e educação. Janine Aze também está conosco, ela é diretora de Política e Defesa de Direitos do NDN Collective. Ela é membro registrado da Nação Navajo, ela tem mais de 12 anos de experiência como organizadora comunitária e defensora dos direitos humanos, com raízes profundas nas comunidades locais. Começando pela sua própria comunidade, chamada Tsessiani Mdkebikeya, e lá ela começou a trabalhar com as interseções os pontos em comum entre mudança climática, segurança hídrica, segurança alimentar, desenvolvimento energético e construção de nações com comunidades indígenas e organizações lideradas por povos indígenas dos Estados Unidos, Canadá e América Latina. Ela também tem formação em política internacional e direitos humanos. Agora que fizemos a apresentação, vamos passar à primeira pergunta. Os pesquisadores do clima e do desenvolvimento afirmam que até aqui as promessas feitas ao profundo de perdas e danos são insuficientes para atender às necessidades do países em desenvolvimento industrial. Até o momento, os países prometeram 731 milhões para o fundo, mas alguns analistas dizem que são necessários centenas de bilhões a mais. Quanto você acha que deve ser arrecadado e que tipos de fundos devem estar disponíveis? Será que eu passo essa pergunta para você, Andréia? Claro, claro, e obrigado por me convidar e obrigado por todos os participantes. Eu vou compartilhar minha tela e destacar aqui as questões e as perspectivas dos povos indígenas sobre a perdas e danos de maneira geral, e a tentativa de colocar uma etiqueta de preço, e eu falei sobre isso na cúpula indígena da COP29, que acabou em Baco agora. Existe bastante hesitação nessa precificação, na hora de colocar uma etiqueta de preço, porque muitas dessas experiências são impossíveis de medir com dinheiro. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas assim, tem vários outros exemplos. O primeiro é o que nós estamos vivendo aqui no deserto de Sonora, nos Estados Unidos, com as perdas e as ameaças que estão destruindo os nossos sistemas alimentares tradicionais. Nós somos agricultores do deserto, como povos indígenas, nós da nação Yaqui e outros vizinhos que nós temos. E é só um exemplo. Essa é uma foto daqui da nossa casa, do deserto de Sonora. E tem um sapo aqui que está sendo extinto muito rapidamente. Ele é uma parte central do nosso sistema alimentar. A gente não come esse sapo, claro, mas eles chegam na temporada de chuva que nós temos no final de julho e no começo de agosto, que é a temporada da colheita para nós. E esses sapos comem os insetos, e num momento muito importante para nós, porque é no momento que os cultivos estão amadurecendo e está chegando a época da colheita. E aí, nos últimos anos, a chuva mudou. Aí tem épocas que não chove, e, e essa mudança da chuva afeta o ciclo de vida desses sapos, e quase não tem mais sapo nos ambientes onde eles existiam antes. Na temporada de chuva, a gente via centenas de sapos na temporada de chuva. E agora não tem mais. Isso é uma ameaça para o nosso sistema alimentar e é muito difícil imaginar que tipo de compensação financeira é possível dar nesse caso. Por outro lado, tem o caso de Xismaref, no Alasca, que tem muitas comunidades costeiras indígenas que estão caindo dentro do oceano porque o nível do mar está subindo. E isso não é uma ameaça econômica só. Vai ser preciso muito financiamento para
levar essas comunidades, reconstruir essas casas em outros lugares, mas o direito dessas comunidades à autodeterminação está baseado na nossa presença nos nossos territórios. Então, esses pequenas ilhas, esses estados-ilhas como Tuvalu, os cidadãos vão se tornar refugiados. E não vai fazer nenhuma diferença se a gente vai construir uma casa milionária para essas pessoas na Nova Zelândia, na Austrália, em qualquer país onde elas vão morar, elas vão ser refugiadas. Elas vão estar asiladas, elas vão perder a própria capacidade de autodeterminação como nação e como povo. E como é possível dar uma compensação econômica para esse caso, por exemplo? E por último, eu queria concluir dizendo que eu fui membro do grupo de trabalho de facilitação na época, nos primeiros 3 anos, quando nós criamos esse grupo. A Janine também estava conosco e ela vai assumir esse papel nos próximos 3 anos. Hum, mas os nossos anciões têm falado para nós sobre as ameaças econômicas e não econômicas aos sistemas culturais e aos sistemas de vida, e é impossível dar um preço para essas coisas e elas já estão sendo perdidas. Mas o financiamento direto poderia nos ajudar a preservar, proteger e recuperar o que já foi perdido na medida do possível. Então, eu acho que Janine vai falar mais sobre essas chamadas e esses pedidos de acesso direto ao financiamento para os povos indígenas, para lidar com algumas perdas e danos que nós estamos vivendo. E assim eu passo à próxima pessoa que vai responder as perguntas. Muito obrigado, Andréia. O que você falou, com certeza, é uma questão que a gente encontra muito no nosso trabalho. Tem tantos fatores da vida das comunidades indígenas e locais que é impossível precificar, é impossível botar uma etiqueta de preço nelas. E são exatamente esses aspectos que são abordados quando a gente fala de perda econômica e não econômica, que é o que a gente vai abordar mais adiante. Agora eu passo a palavra ao Janine. Se existe alguma forma de criar uma etiqueta de preço que exista, você tem algum tipo de estimativa e de qual é a necessidade de financiamento atual e que tipo de financiamento deveria estar disponível para os povos indígenas? Sim, esse assunto é uma parte chave da conversa e das negociações relativas às finanças climáticas em geral, em específico com relação a perdas e danos. Quando nós estamos falando das consequências devastadoras da falta de ação significativa com respeito ao clima e os resultados disso, como o André mostrou para gente. E além disso, tem as perdas imateriais que é impossível quantificar. Não tem uma quantidade monetária que seja capaz de compensar alguns danos e impactos causados pela falta de ação significativa para reverter a mudança climática. Os povos indígenas, as nações, as terras, as funções do ecossistemas e todos os ciclos da natureza sagrada e da vida sagrada de que nós dependemos estão impactados. E por isso nós estamos dando atenção ao fato de que, em vez de tentar criar uma quantidade financeira que possa ser paga, nós não queremos transmitir a ideia de que é possível compensar essas perdas com uma certa quantidade de dólares. É importante comparar o que as nações estão propondo em termos de subsídios a combustíveis fósseis, militarismo, indústria extrativa. Se esses tipos de investimento e recursos financeiros vão continuar sendo direcionados às próprias atividades que estão à raiz da crise climática que nós estamos vivendo, então é preciso nós termos investimentos equiparáveis a esses gastos para lidar com os impactos. E por esse critério, os 731 milhões de dólares que você destacou não são irrisórios. Principalmente se a gente levar em conta que as poucas estimativas que já foram feitas estão na casa de bilhões por ano, como uma avaliação do que é necessário para lidar com os problemas atuais. E além dessas questões,
Tem a inflação que está afetando todos os países. E tem os custos compostos e os efeitos cumulativos da crise climática para as comunidades. Então, assim, até mesmo uma estimativa de bilhões está muito abaixo do que a gente precisa ter em termos de recursos financeiros dedicados a essa questão. E aí, passando para a sua segunda pergunta sobre o design, a elaboração do fundo, eu queria compartilhar algumas informações sobre a minha perspectiva como diretora de política em incidência e a forma como a gente se apresenta, propondo um modelo para mecanismos de financiamento desenhados e administrados por povos indígenas, porque existe uma crença segundo a qual os povos indígenas estão no norte global e estamos próximos a países que estão no centro dessas negociações e que têm muito poder sobre a determinação das finanças climáticas, e essa proximidade equivale a acesso, mas não é verdade isso. Por isso nós precisamos criar os nossos próprios mecanismos de financiamento que possam operar de uma maneira que aborde com abordagem holística os desafios dos povos indígenas relativos a garantir as nossas soluções climáticas. Então nós vindo de uma análise de movimentos sobre direitos indígenas e soluções indígenas e atividades para defender as nossas terras e a nossa habilidade para construir com modelos alternativos para construir essa resiliência climática, caminham sempre juntos e a gente usa um approach interconectado, né. Não só para aumentar os recursos e trazer de volta muitos desses recursos que foram roubados dos territórios indígenas, mas a gente os constrói de modo que está centrado em avançar os direitos dos povos indígenas. E muito disso tem a ver com sabendo que essas soluções e, e são conectados a nossos direitos da terra, à terra. Então, nós fazemos muito do nosso trabalho conectado a essa narrativa do que quer dizer esse movimento do land back, terra de volta, né? Então, tem a ver com exercitar sua autodeterminação e ser o povo que, que o povo, ser o povo que a terra precisa ter novamente, né? E e tem essa conexão com os nossos recursos naturais. Então, quando a gente está falando sobre, o que é necessário para fazer bem o nosso trabalho, a gente está falando de garantir que o acesso que os povos indígenas tenham acesso de modo que, seja centrado nos direitos dos povos indígenas e que e que os investimentos estejam, focados nos povos indígenas. Muito obrigada, Janine. Eu queria só falar um pouquinho sobre sobre eu s eu sei que essa quando a gente está falando da questão do uso de combustíveis fósseis e pensando nessa diversidade, existe essa questão sobre quanto que é colocado, né, nos programas de conservação, e tem essa discrepância que fica clara para nós. Muito obrigada por trazer isso. Bom, eu vou passar para a Heather agora para saber seus pensamentos. Assim, muito obrigada. E quero também reforçar muito do que foi dito dos nossas minhas colegas, e muito do que, falando sobre como o que foi perdido, não tem como medir em valor, né. E muito desse marco que é um marco que está falho, né, falando sobre a natureza, sobre a perda de qualidade de quem está lidando com essa perda e a perda de soberania que também é associada a isso. Então, falando rapidamente sobre a questão de números, na verdade eu vou até trazer números que são bem desencorajadores aqui, para os que estavam
alguns talvez estejam sabendo como foi a conversa pela ONU, ou talvez outros saibam menos, mas eles só conseguiram o NF, triple C, só conseguiu chegar a um valor de 300 bilhões para lidar, com para financiamento climático, e esse é um valor muito baixo, comparado com quanto é gasto e nessa questão também dos danos que são causados aos povos. E, bom, do lado bom, teve uma decisão de trabalhar em direção ao plano para gerar 1,3 trilhões de dólares anuais. Isso está mais alinhado com algumas das estimativas que estão, presentes sobre as necessidades, climáticas. Ah, e por enquanto ainda não tem nenhum acordo falando, chamando ou falando como as pessoas precisam, aderir a isso. E e claro, quando a gente está falando quanto mais lento a comunidade global lida com esses problemas, mais todos vão sofrer, né. Ah, e aumenta também esse valor esse preço que é colocado, né. Em termos da estrutura do fundo, eu acho que existe um pouco mais de otimismo possível. O conselho vai se encontrar essa semana, e eu, na verdade, fiquei intrigada sobre alguns dos pontos que estão sendo trazidos para essa discussão e pelo novo diretor executivo. E existe uma ênfase na inclusividade, em como estão pensando sobre o fundo, e também eu acho que é hoje que vem falar sobre o papel de observadores não governamentais, nesse processo da tomada de decisão desse fundo. Então esperamos que, tenhamos uma decisão que seja positiva, que apoie esses observadores presentes no fundo, né. E aí outra questão, tem uma discussão de fazer com que esse fundo não trabalhe de modo tão lento. Eu acho que ultimamente a gente viu, eh, a gente vê que o tempo até que é mais rápido, né, mas claro que não acompanha a questão de perdas e danos, né, ou a velocidade que acontecem as perdas e danos, mas essa velocidade é algo interessante. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante, muito poderosa é o fato de que existe uma discussão ah, sobre financiamentos menores, sobre, programas menores para povos indígenas. Isso é algo, pequeno que está acontecendo nos fundos, né, da ONU. Não está acontecendo de modo rápido, mas eu acho que a gente está tendo boas notícias, a gente está ouvindo sobre criatividade, eu estou esperançosa sobre a estrutura desse fundo. E aí, mesmo pensando sobre quanto dinheiro que está no fundo, quanto que vai para perdas e danos, isso ainda não está certo. Muito obrigada. Muito obrigada pela informação e por trazer esses pontos específicos, e também sobre essa reunião da Ford que está acontecendo, Ford Foundation, que está acontecendo neste momento. Obrigada por trazer essas discussões. Então, Janine, voltando a falar de novo, você falou a sobre a demanda da COP25, né, da de doador a beneficiário. Você poderia explicar como você gostaria que os povos indígenas tivessem acesso aos fundos? E alguma condição ou barreira que possam, né, aparecer ao meio do caminho, assim, tendo acesso a isso? Sim, com certeza. Como eu compartilhei, a nossa organização tem pensado muito sobre desenvolver esse modelo, através do Canadá, Estados Unidos e México, né? E tem participado num grupo de trabalho que trabalhou muito duro, trabalhou muito forte com outros povos indígenas através do mundo para tentar juntos e analisar as barreiras e desafios que a gente está lidando como povos indígenas em todas as frontes.
Então, acesso a recursos necessários para avançar as nossas soluções, respostas, mitigar e adaptar impactos do clima climático da mudança climática, a questão de perdas e danos que estão ameaçando os nossos povos e nações. E neste e nesses princípios nesses princípios para ter acesso direto aos povos indígenas, e eu sei que alguns dos meus colegas estão compartilhando até links no chat também, e nós, conseguimos lançar esses princípios de acesso direto, né, em Sharm el-Sheikh, na COP27, e desde então a gente fez trabalhos junto com a filantropia, com nações estados da ONU, tentando incorporar esses princípios a todas as discussões e negociações e que tenham a ver com o financiamento climático, e o modo que isso deve ser desenvolvido. Nesse sentido, o que a gente está, a gente está lutando para que esses mecanismos que estão sendo estabelecidos sejam acessíveis aos povos indígenas, que garantam os direitos dos povos indígenas e que possam ser utilizados para soluções e respostas que foram paradas e preparadas pelos povos indígenas. E isso é importante porque existem tantos desafios ainda presentes para os povos indígenas, ainda que sejamos reconhecidos pelos modos como os sistemas de conhecimento tradicional e nossas práticas ecológicas e até o modo como os nossos, sistemas linguísticos todos as trazem e sempre informam a ações climáticas internacionalmente, né, e a gente vê isso, né, assim, esses mecanismos criam mais caminhos para criar mais caminhos para trazer estratégias e soluções. E ainda assim, seus direitos continuam a ser, ameaçados por todo o globo, né. E, bom, nas nações que são vistas como desenvolvidas e nas que são vistas como, em desenvolvimento, né. Então, tentando trazer para que as pessoas entendam o papel desses princípios e, pensando nas questões de financiamento, chamamos aos estados de filantropia e outros parceiros que, lidem com a severidade com a gravidade da mudança climática. E garantir que isso seja feito de um modo que tenha a ver com práticas que já, se provaram úteis, né, mostrando que não só é mais efetivo a mudar bom, trazer os recursos dos lugares para essas ações, também garantir que vá para as pessoas que façam o trabalho ali na base, ali no território, e que entendam que isso criará impacto em todos os povos, em todo o ecossistema e na mãe terra. E a razão pela qual isso se torna vital nesse momento é que nós não podemos aceitar que outras pessoas, quais são as prioridades financiamento. E a gente não são outras pessoas que podem determinar que tipo de financiamento tem que vir para os povos indígenas, porque nós temos a experiência histórica sabemos que alguns desses recursos acabam mudando indo numa direção onde pessoas que contribuíram menos, para a mudança climática e que está lidando com as soluções, acaba sentindo esse peso de outras dificuldades que têm a ver com a estrutura de financiamento. Então, muito do financiamento, também acaba saindo através de intermediários ou governos que se tornam recipientes desses financiamentos. E aí eles controlam se eles reconhecem povos indígenas ou não, se eles deveriam ou não ter acesso a esses recursos. Então é por isso que a falar sobre esses princípios e lutar por isso, e que para conseguir trazer o melhor benefício para todos os ecossistemas e para a mãe terra. Muito obrigada, Janine. Eu queria também, só trazer de volta uma pergunta rápida. O que você acha das comunidades no mundo que não tem a proteção dos governos?
Por exemplo, no caso de Mianmar, como é que você da guerra civil contínua, como é que você acha que isso podia funcionar, acesso ao fundo, né? A gente tem visto que esses conflitos acontecendo, né, em diferentes nações, antes na América Latina, na África, em diferentes partes da Ásia, como você fez a referência a Mianmar, né. Então a gente vê isso nas, nações em desenvolvimento, aonde os povos indígenas da região ártica, né, têm direitos e territórios que se estendem, né, além das fronteiras. E a gente vê isso acontecendo no Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, aonde e aí eu pensando sobre os direitos dos povos indígenas e os direitos aos tratados estão sob ameaça por conta de valores políticos que têm a ver com conflitos domésticos e, bom, muitas razões diferentes. Então isso só para dizer, novamente, que isso tem a ver com a lógica do desenvolvimento direto, né, e ter princípio a essas contas, né. E temos sim, temos uma base para dizer e para garantir como os povos indígenas, que para que tenham acesso a esses financiamentos, seus direitos têm que ser garantidos, né. E o que acontece no caso de Myanmar é que talvez, eles precisem de um intermediário que em quem eles confiem, né, que possam, passar esses recursos. E o que quer dizer ter essa relação de confiança? E o que a gente sabe é que muitas vezes, durante conflitos, existem ameaças à habilidade aos povos de lidar com esse financiamento, acessar esse financiamento. Isso não é algo só das nações em desenvolvimento, digamos assim, né, isso a gente vê esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde a nova iniciativa para criminalizar as organizações e dar, poderes executivos totais ao presidente e ao serviço de controle das impostos, né. E para quem não é dos Estados Unidos, né, para entender que essa instituição dos impostos tirando o status da organização, ao dizer que apoia o terrorismo, por exemplo. Isso acaba virando algo significante, porque quando as soluções climáticas dos povos indígenas também têm a ver com a importância de lutar pelas nossas terras de volta, ter as nossas terras de volta, e lidar se levantar contra a indústria, e essa luta mesmo pode ser vista como sendo a ameaça terrorista, né, enquanto que o governo usa essa autoridade para criminalizar as respostas e soluções lideradas pelos povos indígenas, a gente vê que é por isso que a gente precisa centrar a autodeterminação indígena e os seus mecanismos quando a gente vai discutir o como é que como será esse acesso direto, né, principalmente quando existem conflitos nos Estados-nações. Muito obrigado e obrigado por destacar esses princípios que existem, independente de qualquer outra coisa, e a questão dos países que estão em zonas de conflito, e obrigado também por destacar essas questões a esses projetos de lei que podem impedir o nosso acesso aos recursos por conta de vínculos com atividades chamadas de terroristas. Agora eu vou passar para a Andréia. E nós estamos sabendo que o Conselho do Fundo de Perdas e Danos está realizando reuniões para falar de fundos que vão ser distribuídos em 2025. Como um fundo de perdas e danos eficaz pode responder de maneira adequada às perdas não econômicas que os povos indígenas enfrentam, como a perda, por exemplo, dos rituais e da cultura por causa da seca nas comunidades indígenas Totonaca, no México? E essa distinção entre perdas econômicas e não econômicas é tão clara como é colocado para nós? Claro que não. No primeiro slide eu falei disso, mas eu queria abordar um outro aspecto que é muito perturbador e que aconteceu, que tem a ver com essa discussão sobre finanças, sobre perdas econômicas, e nós acompanhamos muito de perto
a discussão sobre o artigo 6, que fala da cooperação internacional focada no mercado de carbono. E nas soluções de mercado, como a gente fala. E esse é um dos exemplos do que está sendo promovido. Aqui é um dos nossos territórios, do outro lado da fronteira com o México, no deserto de Sonora, e essa aqui deveria ser uma mina de lítio exploratória, ou seja, a gente imagina que exploratório seja algo que vai ter um tubo fininho que eles vão colocar para ver se tem lítio, mas não, essa é uma das maiores jazidas de lítio do mundo, talvez a maior do mundo, no nosso deserto de Sonora, e eles vão usar o aquífero de um deserto que é muito frágil e tem uma estimativa de que essa poluição vai durar até 300 anos e o lítio vai ser levado para os Estados Unidos, já transformado, e tem investimento dos Estados Unidos de cerca de 47 bilhões de dólares. E uma das coisas mais perturbadoras que aconteceu durante a COP29 foi que essas soluções de mercado ou essas finanças, esses financiamentos com base no mercado, estão sendo direcionadas para esses fundos de perdas e danos. E os povos indígenas, e junto a esses países ilha, protestaram contra isso, porque no fim das contas isso vai implicar que os países desenvolvidos vão lavar as mãos e deixar o mercado contribuir com os fundos e as finanças de perdas e danos. Isso é uma das soluções de mercado para lidar com a mudança climática. E é esse tipo de solução que deixa pessoas como o Elon Musk mais ricas, porque são eles que produzem as baterias para os carros elétricos. E eu queria colocar essa questão também na discussão como algo que está acontecendo e de maneira a diminuir as contribuições dos países que nós chamamos industrializados e desenvolvidos, porque eles estão se comprometendo, mas isso vai ser compensado pela busca de recursos do mercado de carbono que estão acoplados à criação de proteção da biodiversidade, a criação de áreas protegidas. Inclusive, falando de princípios, nós temos conseguido trabalhar com os programas ambientais da ONU para gerar princípios para patrocinadores da conservação e intermediários também. E o movimento da conservação tem andado de mãos dadas com a compensação de mercado, os mercados de carbono, os mercados de compensação, que acabam expulsando mais e mais os povos indígenas em nome da conservação, em nome da transição justa. E por isso eu não gostaria de deixar de mencionar isso aqui como uma ameaça importante para os povos indígenas nos territórios e também para os pequenos países ilha e outros povos indígenas ao redor do mundo que esperam se beneficiar desse fundo de perdas e danos, porque o mercado está entrando nesse fundo também. E com relação ao que os povos indígenas estão fazendo de verdade nos territórios, é muito importante o que a Janene mencionou. Nós não estamos esperando, e a gente não vai esperar chegar o financiamento das Nações Unidas, o financiamento dos governos, dos estados onde a gente vive, porque é a nossa sobrevivência que está em jogo. E o que nós estamos fazendo é compartilhar e implementar o nosso conhecimento sobre restauração do solo, sobre recuperação, sobre o solo vivo que tem sido degradado pelos pesticidas, pelos agrotóxicos, e no nosso hemisfério tem muita questão com pecuária, com mineração também, e é possível a gente garantir a absorção do carbono pelos nossos ecossistemas, os nossos sistemas hídricos, como a Janine falou, nós estamos recuperando os nossos sistemas tradicionais. Aqui vocês podem ver na foto o uso do nosso conhecimento tradicional, com o uso de irrigação baseada em barro e água da chuva, simplesmente. Esses são alguns outros exemplos de restauração do solo, restauração do nosso sistema de água, nosso sistema hídrico. Vocês estão vendo aqui fotos da nossa comunidade. Eles removeram centenas de florestas de eucalipto da Austrália que usam muita água. E com 6 meses, os nossos companheiros do Havaí falaram que a
a vertente da montanha ficou verde de novo e eles voltaram a ter água. Vocês estão vendo aqui também a recuperação das lavouras com as nossas sementes tradicionais, que são muito resistentes à seca no deserto. E embaixo à direita vocês podem ver a recuperação dos nossos animais tradicionais, como os búfalos, porque os búfalos não destroem as raízes igual o gado e eles ajudam a garantir a resistência climática dos nossos territórios. Eu queria mencionar algumas dessas soluções que nós já estamos usando, independente de receber financiamento, porque o que está em jogo é a nossa sobrevivência, é uma luta entre a vida e a morte para nós, povos indígenas. É claro que nós precisamos de financiamento para apoiar esses esforços, essas iniciativas de recuperação da nossa terra, recuperação da saúde do solo, recuperação dos nossos animais, mas já estamos fazendo tudo isso sem financiamento até aqui. E é para isso que nós estamos contribuindo, e contribuindo com esse conhecimento para a discussão global, para trazer as pessoas que têm conhecimento, os nossos sábios, para os debates globais. Nós queremos, claro, divulgar o consentimento livre, prévio e informado com respeito ao uso do nosso conhecimento, mas essas são coisas que nós já estamos fazendo aqui e agora. Obrigado, Andréia, pelos exemplos tão incríveis sobre a sua região e sobre o Havaí. E agora falando sobre a questão de evitar ou minimizar os impactos negativos das mudanças climáticas, foi muito bom ouvir isso. E eu vou passar agora a Heather. Eu gostaria de saber se você poderia responder à pergunta como alguém que trabalha com subsídios para povos indígenas e suas iniciativas de resiliência climática. Que abordagem devem ser adotadas para defender, para garantir dados desagregados sobre impactos econômicos e não econômicos? E por que esses tipos de dados são importantes? Obrigado pela pergunta, Latoya. É uma pergunta difícil, porque dados pode significar tantas coisas, dependendo de quem escuta essa palavra, mas eu gostaria de dizer que no nosso fundo a gente não pensou tanto nessa questão dos dados ainda, por alguns motivos. O primeiro é que eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Atualmente, nós temos uma iniciativa de US$ 6 milhões voltada a perdas e danos não econômicos. E foi uma das primeiras iniciativas de financiamento voltada a perdas e danos não econômicos que nós criamos em parceria com o governo escocês, que tem sido lideranças importantes com relação às questões de perdas e danos a nível internacional. E nós estamos usando essa iniciativa com parceiros no Pacífico, na África Oriental, na região do Bengal, no Sul Asiático. Todas essas são regiões que estão na linha de frente da crise climática por vários motivos, por conta dos impactos da crise climática. Mas o que nós estamos descobrindo é que não tem uma, di- uma distinção clara entre perda econômica e perda não econômica, em primeiro lugar. A Andrea explicou isso de uma maneira bastante clara já no começo da sessão, mas é importante destacar, e é preciso cuidar muito dos dados, porque uma das coisas que pode acontecer é criar uma dicotomia falsa entre o econômico e o não econômico, quando a gente junta um monte de dados que diz assim, isso aqui é a parte econômica, vamos botar um preço, essa é a parte não econômica e vamos a outros dados. Não é assim, porque não é assim que as pessoas vivem as perdas e danos na vida real delas. Na vida real, a mesma perda pode ter um impacto econômico significativo e, ao mesmo tempo, ser uma perda cultural, ser uma perda de patrimônio, uma perda de tradição, que tem muito mais valor até do que a perda econômica propriamente dita. E existe uma interação entre as perdas econômicas e não econômicas. E E essas interações, às vezes, são mediadas por questões como idade, como gênero, porque os jovens e os mais velhos têm experiências diferentes com relação à mudança climática. As mulheres e as meninas vivem as mudanças climáticas de uma maneira diferente dos homens.
E o nosso foco, por isso, no nosso portfólio e a nossa recomendação para outros patrocinadores e financiadores é que, se vocês vão se concentrar nisso, é preciso abordar a questão de gênero. E eu estou falando isso como resposta aos parceiros da região do Pacífico que pediram um olhar específico para isso, porque eles têm um interesse em focar na voz das mulheres no trabalho que eles fazem com relação a perdas e danos e ter muita clareza sobre as diferenças de gênero e as questões compartilhadas também, com relação a perdas e danos e as oportunidades compartilhadas. Por isso nós estamos focando mais nos dados desagregados sobre gênero, e esse é um dos dados mais importantes que servem para a gente em termos de pensar o que é preciso prover em termos de perdas e danos, e o que está acontecendo de verdade, quem está sendo impactado, quem está sofrendo com as perdas, quem está manejando os danos, quem está fazendo a recuperação. Quando a gente desagrega os dados por gênero, isso é muito potente de várias outras maneiras, para além, inclusive, da questão de perdas e danos. Então, essa é uma recomendação que nós fazemos para os financiadores. Obrigado, Heather, por destacar isso e a perspectiva de gênero, com certeza. Isso vai ser muito importante para todo mundo e para quem está no território também. Agora, eu tenho uma última pergunta para todas as palestrantes. Desculpa, aqui tem um intérprete do canal de inglês? Desculpem? A intérprete de francês estava falando no canal de inglês, você poderia repetir o que você falou? Ah, sim, desculpem. Então, só falando, obrigado, Heather, por destacar a importância desses aspectos de buscar dados desagregados sobre gênero. Nós também temos o reforço dessa ideia a partir das experiências no território sobre perdas e danos. E, por fim, eu vou passar a última pergunta para as palestrantes, que tem a ver com eventos climáticos extremos que afetaram durante esse ano vários povos indígenas. Na América Latina, por exemplo, as inundações afetaram os povos Axanin, no Peru, por exemplo, que perderam boa parte das suas colheitas. Eles tinham poucos mecanismos de financiamento de resposta rápida disponíveis para lidar com esses impactos. E a pergunta é importante e relevante que o fundo de perdas e danos seja um mecanismo que possa fornecer ajuda rápida às comunidades? E o que é preciso fazer no na hora de criar esses projetos para garantir que eles possam dar uma resposta rápida, com requisitos de menor diligência? Andréia, posso ouvir você primeiro? Sim, claro. Eu só queria, né, mostrar essa possibilidade também nesse modo de utilizar o Santiago, a rede Santiago, que foi operacionalizada na COP28, e foi um grande ganho na nossa bom, pra nossa participação em geral, né, na UNFCCC, que, né, que a Sharm el-Sheikh com indígenas e os membros, e mulheres, a questão do gênero puderam também ter um espaço dentro dessa rede Santiago. E eu e minha colega da Tanzânia fomos selecionados para essa cúpula, indígena, e aonde a gente tem trabalhado em equipe e a gente conseguiu atingir, o reconhecimento ao conhecimento ancestral indígena e, também trazendo questão mostrando como essa questão do desenvolvimento é um critério falso, e também trazer nosso conhecimento específico, e ver como existe uma possibilidade de intercâmbio de conhecimento, específico com, por exemplo, com povos na África, que também estão em regiões que trabalham em regiões de deserto, né. Então a gente conseguiu trabalhar com isso, existe financiamento, no momento que está disponível para esse intercâmbio de conhecimento entre povos indígenas. Então, o que eu acho que é importante aqui é que essa rede Santiago usa essa palavra, né,
de minimizar e de evitar, né, mais do que compensar por coisas que já foram perdidas. E então eu acho que isso é interessante, eu acho que é algo que a gente podia utilizar também para nos apoiarmos uns aos outros para evitar as perdas e danos. Então é isso que eu vejo na UNF, CCC, né. Então eu acho que, a gente vê essa questão de ter os povos indígenas, né, ah, e traz esse termo de evitar, né, e é que a gente pense na questão de parar uma mudança climática, de fazer com que pare de acontecer, mais do que lidar com as perdas que continuam a acontecer e que são, impossíveis de medir, né, a perda de nosso povo, nossa cultura, nossa terra, né. Então eu acho que essa é meu comentário e eu trago talvez essa nota meio esperançosa, nesse sentido. E bom, nós todos, fazemos isso, trazemos esse pensamento enquanto os outros estados estão querendo, explorar lítio, né, bom, é assim. Muito obrigada, e agora eu posso pedir as suas palavras, Janine? Sim, com certeza. Bom, só somar aqui ao que a Andrea, falou com tanta excelência, né, queria dizer que é vital que a gente crie, mecanismos para essa resposta rápida, né, para financiamento. Esse é o modo durante a mudança as crises climáticas que as respostas mais eficientes recebam, os financiamentos necessários para poder evitar danos maiores, né. Então, nós nós sabemos, povos indígenas é que sabem, né, nós sabemos o quanto, lidar com respostas de modo rápido à crise é tão importante quanto o trabalho contínuo que deve ser feito. Então esse ano, por exemplo, em Lahaina, no Havaí, teve esse incêndio, florestal, e a gente viu isso através das costas, até na costa leste dos Estados Unidos e Canadá. E quando os mecanismos de Estado ou que já estão em que já estão estabelecidos, são tão lentos e não existe a financi o va o fundos para lidar com isso e tem seus processos longos. Nesse caso, os recursos financeiros não chegam aos lugares aonde os povos indígenas precisam, né, com maior intensidade, porque são os povos indígenas que conhecem a terra, conhecem os desafios e sabem como responder do modo mais rápido. Seja lidar com o espaço, seja lidar com as pessoas, né, em termos isso pensando em lidar com as crises climáticas. Então, quando é possível garantir isso, os povos indígenas conseguem construir, sistemas de emergência muito mais rápido, muito mais forte, né. Então, a gente viu que no caso do Havaí, ou foi possível, mandar esses valores, do modo mais rápido possível e a ação foi feita. E aí quando a gente está falando na questão na África ou também os incêndios na Amazônia, então quando a gente vê essas catástrofes que estão crescendo e que ameaçam de um jeito, né, os povos indígenas e as suas populações através do mundo, de vez nesses momentos, a chegada de recursos financeiros, de apoio financeiro é a diferença entre vida e morte. Então é muito importante a gente pensar nisso para pensar isso mais do que só minimizar as perdas e danos. Muito obrigada por pensar nessa questão dos incêndios e essa resposta rápida. Então eu queria saber também, Heather, sobre seus pensamentos sobre essa questão. Muito obrigada. Eu acho que esse exemplo que foi trazido, né, sobre Lahaina, esse é importante, né, então, mas se a gente quer aqui os recursos tem que existir tem que existir confiança e o financiador tem que ter muita confiança em quem está recebendo o financiamento.
E se não existir, isso vai se tornar mais lento, né. E esse é um desafio, porque existem tantos aspectos da filantropia tradicional e a financiamento internacional e essas instituições, e as leis também que existem, colocam a falta de confiança de um modo estrutural no sistema, e a gente tem que acabar com isso, se a gente quer conseguir lidar com essas crises climáticas. E a gente tem que pensar, a gente tem que, confiar nos povos, em como lidam com as coisas, confiar em sua soberania, né, para poder, lidar efetivamente com essas questões. Existem mudanças que aconteceram, mudanças dos requerimentos para as relatorias, ou modos como as aplicações, os projetos e propostas são feitos. Então a gente está no meio de muitas mudanças, nós mesmos, né, com o nosso fundo, tentando trazer pontos mais participatórios e processos mais inclusivos que, constroem a confiança, que requerem confiança, mas no maior pensando no ambiente de financiamento, isso continua sendo um desafio. E a gente, na verdade, precisa desmontar alguns sistemas e reconstruí-los baseados em confiança. E em outro ponto, eu me sinto esperançosa com isso, é que a confiança é uma escolha que a gente pode fazer, a gente pode escolher confiar, e a gente pode expandir então essa questão da confiança, mais do que usar os termos técnicos que os financiadores usam, essas regras que a gente está começando a mudar, mas sim, isso pode ser feito de modo mais rápido, né. Isso é um pré-requisito para a questão de envio de dinheiro mais rápido, e as pessoas que de fato carregam as soluções, ou conseguem trazer as soluções, e que a gente diminua esse tempo de morosidade para envio desses valores. A gente se vê algum progresso na questão da filantropia, a gente vê isso em alguns espaços internacionais, mas a gente tem que acelerar isso se a gente quer que essas respostas funcionem de modo rápido também. Então, muito obrigada, Heather, por trazer essa questão da confiança e como isso pode ser uma barreira, né. A gente vê isso rapidamente a gente vê isso com a burocracia, a gente vê um monte de leis e requerimentos que são barreiras. Queria agradecer vocês 3 pelo seu tempo e pelas suas respostas, e agora a gente vai passar para a próxima parte do evento. A gente só tem um par de minutos para perguntas e respostas. Eu vou, trazer um par de perguntas e respostas aqui, e se vocês têm perguntas, usem a caixinha de Q e A, né. E aí eu vejo uma pergunta para a Janine, que é eu vou ler o script aqui. Querida Janine, eu sou do Instituto Samata da Indonésia. Faz 2 anos que nós, discutimos as questões de perdas e danos no Sudeste Asiático, e a gente teve pouca resposta do governo. Como é que a gente pode, conseguir acesso a financiamento direto quando tiver que lidar com essas situações? Sim, eu coloquei o link aqui no chat, mas eu vou repostar novamente. E eu só queria também somar com essa pergunta sobre essa questão sobre a estrutura governamental. E também, eu queria garantir que o financiamento e os princípios também, sempre caminhem junto com os mecanismos que foram desenhados pelos povos indígenas, que foram criados ou porque o nosso modo de lidar com as soluções climáticas e resposta é completamente diferente, ou muito diferente do modo de como outras instituições operam e se governam, assim. Então, para apoiar a autodeterminação dos povos indígenas, a gente também tem que encorajar o exercício da autodeterminação e o desenvolvimento dos nossos próprios mecanismos para receber financiamento e garantir que chegue onde tem que chegar. Mas eu vou compartilhar o link.
Obrigada, Janine, por responder essa pergunta. E agora eu vou perguntar para para todos os palestrantes. Ah, se a pessoa não se identificou, mas o que diz é que a gente está tendo problema com os centros de informação e seus impactos, e o roubo da água. Como é que a gente pode lidar sobre essa questão dos danos, né? Sem dar um caminho fácil para quem, bom, para quem está criando isso, para, não sei, garantir que o mundo natural não seja afetado. Uma coisa que, bom, me parece aqui, pensando, a necessidade de lidar, de ter financiamento para questões mais holísticas. Porque a gente vê muito assim, tipo, esse valor só pode ser usado para essas coisas, esse outro tem que ser usado para a questão específica dos dados ou roubo de água. A gente tem que reduzir essa questão de separação e trazer soluções integradas para problemas que são integrados e muito complexos. Então, você pode chegar na base ali do problema da perda de água, e a gente sabe que a mudança climática é um dos componentes, mas, por exemplo, nesse momento que está sendo roubado pelo tá pela essa massa econômica, né, essa força, né, é uma coisa muito grande, né, tem toda uma questão da luta sobre quem está roubando, como é possível que eles estejam roubando águas que são usadas por outras coisas há muitas gerações, ainda mais no momento onde os povos estão precisando ainda mais lidar com isso, né. A questão da água, eu acho que a gente precisa de um webinar específico só para isso, se pensar a questão da mudança climática. Mas como eu falei, a agricultura industrial produz 25% dos gases de efeito estufa, e também o uso totalmente insustentável de água, né. E eu posso falar aqui no nosso caso no Arizona, a gen o a gente está sempre pensando no uso sustentável de água nesse espaço de deserto que a gente está, né, então, mas essa coisa de trazer a plantas que não são das áreas de deserto acabam, mudando isso e ameaçando, né. Então a nação Dene e Navajo acabaram de perder uma questão, bom, uma luta pela água nessa questão. Ah, então a gente vê essa questão da água e sua conexão com a mudança climática como uma solução, mas também essa questão da ameaça em relação a isso, a gente vai precisar trazer uma discussão né, com mais profundidade algum dia. Mas eu acho que é importante que a gente, traga isso e possa comunicar melhor. Muito obrigada, Andréa. Desculpa, rapidamente. Só um outro componente que eu vejo que as pessoas estão tendo dificuldade de usar os princípios de acesso direto, mas a gente fala disso na chamada de garantias, quando a gente está falando sobre a questão de acesso aos fundos, isso se conecta com o que a Heather falou sobre garantir transparência e garantir essa questão da confiança. E, os povos indígenas têm pedido por transparência, visto os financiamentos ser cortado de modos que violam leis internacionais, os direitos dos povos indígenas, ou buscar a solução climática bom, no quintal dos outros, né, num outro espaço de outros. Então, pensar o modo que a gente lidar, o que isso que está acontecendo para nós, a gente sabe que é mudança climática, a gente não pode fazer um sistema de trocas, a gente sabe que a nossa luta é interconectada e que isso que acomete a todos através do mundo. Então, essa luta unificada é um dos modos que a gente está tentando
tentando prevenir que alguns financiamentos, criem, violem direitos indígenas, enquanto, bom, se diz, proteger os direitos de outro povo. Muito obrigada, Janine, por compartilhar seus pensamentos sobre essa questão. Na verdade, a gente está, já estamos chegando ao fim, já passamos 4 minutos. Obrigada a todos que estão no webinar até o fim. Desculpa que a gente não pode responder todas as perguntas, porque tivemos, perguntas muito boas. Quero agradecer as nossas palestrantes, a Andrea, Janine e a Heather. E se podem, por favor, todo mundo mandar seus aplausos através do chat. E agradecer a participação do público. Quero agradecer também a quem nos recebeu e os organizadores da reunião. E ter sido um prazer moderar esse evento. E tenha um ótimo dia, seja onde você estiver. Muito obrigada, tchau.